A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos, nesta oportunidade, falar sobre um personagem enigmático que figura poucas vezes no Antigo Testamento. Essa figura é nada mais, nada menos do que Melquisedeque, que no hebraico é Malquisedec. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis 18 e 18 a 20. Leiamos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Muito se discute sobre quem seria Melquisedeque. São várias as teorias sobre Melquisedeque. Entre os achados de Qumran, encontra-se um fragmento chamado o Livro de Melquisedeque, e nesta obra, Melquisedeque aparece como um redentor da humanidade. Nesta obra, Melquisedeque ele aparece, ele é pintado como se fosse um ser angelical que dos céus descerá para livrar a nação de Israel. Lembrando que este livro de Melquisedeque, que foi encontrado entre os escritos de Qumran, ele é datado ali do primeiro século da era cristã. Portanto, este livro de Melquisedeque ele é tão antigo quanto o Novo Testamento. Então, por aí, você já vê que quando o Novo Testamento foi escrito, havia especulações em torno da pessoa de Melquisedeque. Ok? Eu fiz aqui um pequeno comentário sobre essa questão, e eu vou ler aqui para os senhores. E eu começo o seguinte: Melquisedeque era gentil? A passagem de Gênesis 14, 18 a 20, nada diz sobre a origem de Melquisedeque. Tanto é que eu vou ler aqui para os senhores em Hebreus, capítulo 7. A gente vai ler aqui em Hebreus, capítulo 7. Olha o que o autor neotestamentário fala sobre Melquisedeque. Este Melquisedeque, capítulo 7, versículos 1 em diante. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, o que quer dizer rei de paz ou da paz. Aí o autor aqui aos Hebreus prossegue. Eu vou chamar de Paulo. Paulo diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Aí eu vou continuar aqui. Vê depois a grandeza deste homem a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Somente até aqui. Meus queridos, conforme eu vou continuar lendo aqui o comentário que eu fiz. O Salmo 110:4, que lá está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O trecho, para ser mais bem citado, diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a segunda referência a Malquisedeque no Antigo Testamento. Aí veja bem, o Salmo 110:4 nada acrescenta sobre Melquisedeque. Vamos lá. Aqui nós vamos começar com esta pergunta. Melquisedeque. Qual era a origem de Melquisedeque? Bom, foi a partir deste silêncio da Escritura que o autor dos Hebreus fez exatamente esse comentário aqui, olha. Vamos ver aqui o versículo 2. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, quer dizer rei de paz.
Prossegue o autor. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Paulo, ele, lendo o Antigo Testamento, conforme nós lemos aqui, nada fala sobre, por exemplo, o passado de Melquisedeque. Há aqueles que especulam que Melquisedeque era um gentio. Há, repito aqui, muitos teólogos, muitos estudiosos que dizem que Melquisedeque era um gentio. Mas vamos ver o que o texto sagrado tem a dizer para nós. Melquisedeque, rei de Salém. Primeira informação que nós temos sobre Melquisedeque aqui no texto sagrado, Gênesis 18. Melquisedeque, rei de Salém. O autor começa logo dizendo que ele era um rei. De onde? De Shalem. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Segunda informação bem importante. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Até aqui não dá para saber quem foram os ancestrais de Melquisedeque. Até este ponto aqui não dá para se afirmar se Melquisedeque era da linhagem santa, ou seja, era um descendente de Sete por meio de Noé e por meio de Sem, e aí vai. Ou se Melquisedeque era simplesmente um produto das nações, que não era da linhagem de Sete por meio de Noé e por meio de Sem. O autor aqui ele não acrescenta nada, até aqui essa leitura, mas vamos prosseguir. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. A segunda ou a terceira coisa que nós temos aqui sobre Melquisedeque é que ele tinha o poder de abençoar, visto ser ele um sacerdote do Deus Altíssimo. Então o autor aqui mostra que Melquisedeque ele tinha uma autoridade como sacerdote do Deus Altíssimo. Então a autoridade dele era tamanha que mesmo Abraão sendo um homem de grande envergadura, mas Abraão ele estava neste momento subalterno a Melquisedeque. Abraão aqui ele é mostrado como menor do que Melquisedeque. Atentem bem para isso. E abençoou ele, Melquisedeque, a Abraão, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Ora, está claro que entre Abraão e Melquisedeque, aqui no relato, Melquisedeque está acima de Abraão. Primeiro, Melquisedeque aparece como rei. Segundo, como sacerdote. E na qualidade de sacerdote, então, ele tem a autoridade da parte de Deus para abençoar Abraão. E é por isso que o autor sagrado aqui de Hebreus, ele diz, sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Eu vou aqui continuar a leitura em Hebreus capítulo 7, versículo 4, que diz, vede, pois, a grandeza deste homem. E ele fala de Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Continua, ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ou seja, Melquisedeque abençoou quem? Abraão, que era o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior, a que ele se refere a Abraão, é abençoado pelo superior, que é Melquisedeque. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais. Aqui ele se refere aos levitas, que na época em que o autor escreveu a carta aos Hebreus, o templo ainda estava de pé, consequentemente o serviço
levítico ainda estava de pé, por isso que ele diz, além do mais, os que aqui recebem o dízimo, ele se referia aos levitas e aos sacerdotes, né? No caso, os que aqui recebem o dízimo são mortais. Ao passo que ali, e ele se refere a Melquisedeque, se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rins do seu antepassado quando se deu o encontro com Melquisedeque. Então, queridos, o autor sagrado ele diz que sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, o próprio autor da Epístola aos Hebreus, Paulo, ele também chegou a esta conclusão que eu estou chegando aqui, que Melquisedeque era maior do que Abraão. Se não fosse, ele não poderia ter o poder de abençoar Abraão. Ok? Continuemos aqui a narrativa. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Até aqui, queridos, não é possível, pelo menos a partir da minha análise, da minha leitura, não é possível a gente afirmar que Melquisedeque era um descendente de Sete por meio de Noé e por meio de Shem. E assim vem. Não podemos, de fato, decidir. Como o outro lado também é verdadeiro. Não se pode decidir que Melquisedeque era um rei e sacerdote gentil, produto das nações. Qualquer um que assegurar que Melquisedeque era um gentil, produto das nações, ele está apenas especulando. Está apenas especulando. Porque, na verdade, o texto ele não diz nada sobre a origem de Melquisedeque. E foi servindo-se deste silêncio que o texto se cala sobre quem foi o pai de Melquisedeque. O texto não diz quem foi a mãe de Melquisedeque. O texto não diz quem eram os irmãos de Melquisedeque. O texto não diz de onde Melquisedeque veio. O texto não diz. Foi se valendo deste silêncio que o autor da carta aos Hebreus ele fez um paralelo entre Melquisedeque e Cristo, quando ele diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, feito sacerdote à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O autor aos Hebreus ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é que permanece sacerdote para sempre? Ora, o autor aos Hebreus ele está dizendo que quem é sacerdote para sempre é Cristo. E aí é preciso nós termos o cuidado em cada palavra que o autor diz. O autor diz que Melquisedeque, ou vice-versa Cristo, é semelhante. Cristo foi feito semelhante a Melquisedeque. Assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, assim como nós não encontramos a origem de Melquisedeque sem princípio de dias e sem fim de dias, aí o autor agora vai paralelizar isso com Cristo. Da mesma forma é Cristo. Cristo não tem princípio de dias e nem fim de dias. Mas foi feito semelhante a Melquisedeque. Permanece para sempre sacerdote. O autor, volta a dizer, ele se serviu do silêncio das Escrituras no que diz respeito ao passado de Melquisedeque. Agora nós precisamos entender uma coisa. O autor jamais ele estava dizendo,
O autor aos Hebreus ele jamais estava dizendo que Melquisedeque era Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo para vocês? É porque alguns teólogos, alguns estudiosos que dizem que Melquisedeque era uma aparição pré-encarnada do Cristo. Mas o texto de Gênesis não sugere isso, e nem o autor da carta aos Hebreus, ele jamais diz que Melquisedeque era Cristo. Ao contrário, ele diz que Cristo era semelhante a Melquisedeque. Ora, o que é semelhante não é igual, e eu vou lhe provar isso. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora eu lhe pergunto, o homem foi feito à semelhança de Deus. O homem é igual a Deus? Não. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é parecido com Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é a semelhança de Deus. Mas aquilo que é semelhante não só não é igual à sua origem, certo que é Deus, como também é distinto. Ou seja, tudo aquilo que é semelhante, atente bem, tudo aquilo que é semelhante não só não pode ser a mesma coisa, que ele é a semelhança, como também é distinto. Da mesma forma, Jesus Cristo, sendo feito à semelhança de Melquisedeque, não só nós temos que afirmar que Jesus Cristo não era Melquisedeque, porque ele era a semelhança, como também nós temos que afirmar que ele era distinto de Melquisedeque, porque aquilo que é semelhante a algo não só é outro, não só é outra coisa, como não é a mesma coisa daquilo que ele é semelhante. Então, aqueles que dizem que Melquisedeque é uma aparição do Cristo pré-encarnado, na verdade, eles estão equivocados na sua exegese. Na verdade, eles não atentaram para esse detalhe chamado semelhança. E o autor diz que Cristo foi constituído sacerdote para sempre, feito semelhante a Melquisedeque, não tendo princípio de dias e nem fim de dias, permanece para sempre. Olha o que o autor diz sobre Cristo, que Cristo é eterno. Quanto a Melquisedeque, queridos, o fato de o texto bíblico não falar sobre seu pai, sua mãe, não trazer sua genealogia, seus ancestrais, isso não faz de Melquisedeque um ser incriado. Isso não faz de Melquisedeque um ser imortal. Isso não faz de Melquisedeque um ser divino. O texto bíblico, ele não pretende isso, simplesmente ele ignora. Simplesmente o texto sagrado em Gênesis 18, e versículos 18 a 20, ignora quem foi o pai de Melquisedeque, quem foi a mãe, quem foi a família de Melquisedeque, quem foram os ancestrais de Melquisedeque. Porém, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. O fato de a Bíblia Sagrada ignorar a genealogia, a ancestralidade de Melquisedeque, não quer dizer com isso que Melquisedeque não tenha tido uma origem humana. E aqui é onde nós vamos dizer essa frase: onde a Bíblia se cala, a tradição fala. E por tradição, aqui nós queremos falar sobre a tradição judaica. Pois bem, e aqui é onde eu vou continuar a leitura. O Salmo 110, 4, nada acrescenta sobre Melquisedeque. Mas a tradição judaica diz que Melquisedeque era Shem, filho de Noa. Isso nós podemos ver em Targum de Yonatan ben Uziel, comentando Gênesis 14, 18. Aí nós temos também ainda no Midrash Agadat Bereshit 43, verso 1 e 63, verso 3. Também nós temos no Pirkei Dederabi 8. Essas três obras, elas trazem para nós, eu vou pegar bem aqui, Pirkei
de Rabi Eliezer. Olha o que ele diz aqui também. Pirkei de Rabi Eliezer. Aí aqui ele diz no capítulo 8, olha o que a obra de Pirkei de Rabi Eliezer, um Midrash, ele diz sobre Shem. Quem era Shem? Olha o que ele diz. Noé passou a tradição a Shem. E ele foi iniciado no princípio da intercalação. Ele intercalou os anos e foi chamado de sacerdote, como se diz. E Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Shem era filho de Noé, um sacerdote? Mas porque era o primogênito e porque ministrava ao seu Deus, e de dia e de noite. E era por isso chamado, ou foi por isso chamado de sacerdote. E aí vai. Shem entregou a tradição a Abraão. Ele foi iniciado no princípio da intercalação e intercalou o ano. E ele também foi chamado de sacerdote, ou seja, Abraão. Como está dito, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui você vê como é que os judeus interpretavam, ou ainda interpretam, alguns pelo menos, a passagem de Salmo 110:4. Quando lá no Salmo 110:4 se diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos, tanto nesta obra aqui de Eliezer, o Rabino Eliezer, como nós temos também em outras obras, falando sobre este Salmo 110:4, que o que nós temos aqui é Melquisedeque repassando a autoridade sacerdotal para Abraão. É óbvio que a interpretação cristã, ela não vê assim. A interpretação cristã lá no Salmo 110 que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A interpretação cristã vê ali, disse o Senhor, ela vê ali Deus Pai, ao meu Senhor, disse o Senhor, meu Senhor, ao meu Senhor. E o outro Senhor ali é o Filho. O que a interpretação cristã vê ali é o Pai e o Filho. É o Pai delegando a autoridade de rei e sacerdote para o Filho, que é Jesus Cristo. É assim que o Novo Testamento, repito, é assim que o Novo Testamento interpreta o Salmo 101 até o versículo 4. O Salmo 110, os versos 1 a 4, na interpretação cristã do Novo Testamento, ali nós temos dois senhores, o Pai e o Filho. Disse o Senhor, Yahvé, o Pai, ao meu Senhor. Por meu Senhor nós entendemos ali Cristo. Lembrando que, no hebraico, a palavra primeira para o primeiro Senhor é Yud-Hei Vav-Hei, é o tetragrama. E o segundo Senhor, que está meu Senhor, ali nós temos Adoni. Disse Yahvé a Adoni, traduz literalmente, disse Yahvé a meu Senhor. Então, queridos, para os judeus, conforme vocês estão vendo aqui, eles dizem que ali nós temos Melquisedeque repassando o sacerdócio para Abraão. Continuemos. De onde sabemos que Shem entregou a tradição a Abraão? Porque é dito, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão entregou a tradição a Isaac e ele foi iniciado no princípio da intercalação e intercalou no ano após a morte de nosso pai Abraão. Como está dito, e aconteceu que após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. E assim por diante. A moral da narrativa aqui é dizer que o sacerdócio, antes de ser colocado na tribo de Levi, era passado de pai para filho. O filho mais velho, ele cabia a ele, a realeza e o sacerdócio. Ok, queridos? Então, meus irmãos, esta é a explicação que eu tenho para os senhores sobre quem foi Melquisedeque. E se você quer saber a minha opinião de onde veio Melquisedeque, eu, neste ponto, fico com a tradição judaica. Ainda que silenciosa, mas eu prefiro ficar com a tradição judaica que diz que Melquisedeque era Shem, filho de Noé. Ok, queridos? Neste ponto, eu fico com a tradição judaica que diz que Melquisedeque era Shem, filho de Noé. Volto a dizer, eu estou aqui neste ponto sobre a identidade de Melquisedeque,
Eu estou aqui do lado da tradição judaica, de que Shem, filho de Noé, era Melquisedeque. Ok, meus queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.